Tá aí o que você queria, mais uma aula de lei orgânica para o concurso da Câmara de Santo André. Estamos vendo aqui a lei orgânica do município de Santo André. Vamos continuar aqui conforme eu havia prometido. No primeiro vídeo eu farei 3 vídeos grandes e 2 vídeos pelo menos um pouco menores, tá? Então a gente vai fazer aqui agora este vídeo menor. Tivemos ontem um vídeo maior, esse vídeo vai ser um pouquinho menor. Coisas importantes, então a gente está falando aqui da lei orgânica. Falamos que a lei orgânica tem a função de distribuir os poderes. Que poderes dentro do município? Poder executivo e poder legislativo. Então poder executivo, prefeito municipal, poder legislativo, a própria Câmara. Então a gente começou a ver no vídeo passado as atribuições aqui da Câmara Municipal. Pois bem, agora a gente vai para o artigo 7º falando o seguinte: compete à Câmara legislar sobre assuntos de interesse do município. Claro, óbvio, né, observadas as determinações e hierarquia constitucionais, suplementar a legislação federal e estadual, bem como fiscalizar, mediante controle externo, a administração direta e indireta e ainda as empresas em que o município detenha a maioria do capital com direito a voto. Então, a Câmara Municipal tem 2 funções: fazer leis, legislar. Tá? E aí você poderia, se o seu examinador quisesse complicar isso para você, seria a função legiferante. Tá? É um nome um pouco diferente, né? Mas se aparecesse na sua prova, então compete à Câmara exercer que função? Função legiferante e também função de fiscalização, função fiscalizatória. Tá? Então função fiscalizatória. É lógico, né? A Câmara Municipal vai fiscalizar o quê? O que o chefe do Executivo faz. Então, o Poder Legislativo, Câmara Municipal, fiscalizando o que o Executivo faz, mediante controle externo, porque é um poder, é o Poder Legislativo, fiscalizando um outro poder, Poder Executivo, tá bom? Então, claro, o município de Santo André, quando for legislar sobre alguma coisa, a Câmara vai fazer ali a aprovação das leis, ok, tá tudo certo, claro, assuntos de interesse do município, é lógico, não vai ter uma aprovação de um assunto que não seja de interesse do município. Ponto mais importante aqui deste artigo é, em primeiro lugar, as funções da Câmara: função legiferante e função fiscalizatória. Além disso, dentro da fiscalização, o que a Câmara fiscaliza? Faz por meio de um controle externo, e se chama externo porque é um poder controlando outro poder, até diante daquilo que você já conhece como a tripartição dos poderes ou sistema de freios e contrapesos. Você já deve ter ouvido essas expressões. Não precisa anotar, só para você se recordar. Então a Câmara faz esse controle externo das atividades do município, tá bom? Então, além de o próprio Poder Executivo, você também pode fazer ali a fiscalização da administração indireta. Então a administração direta é o próprio prefeito, o Poder Executivo, a administração indireta, então, das autarquias, fundações públicas, etc. E também de empresas que o município tenha a maioria do capital social. Por quê? Porque se existe a maioria do capital social, significa que o município, a princípio, é como se fosse um sócio majoritário daquela empresa, tá bom? Então essa é a ideia. Aí veja só, a gente vai olhar aqui nos artigos 8º e 9º, a gente vai perceber uma coisa relevante. Olha só como é que a gente faz a leitura disso aqui. Então olha só, no artigo 8º a gente tem aqui, ó, cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre certas matérias. Então o artigo 8º fala de matérias que a Câmara Municipal pode fazer com a sanção do prefeito. Só para que você entenda, quando é feito um projeto de lei, esse projeto de lei é aprovado na Câmara Municipal, isso vai para o prefeito municipal fazer a sanção ou o veto. Professor, qual a importância disso? Porque pode ser que o prefeito sancione. O que é sancionar? É ele também aprovar, concordar com aquilo que a Câmara fez. Existem situações em que o prefeito municipal vai vetar o que a Câmara acabou de fazer. Professor, mas pode isso? Pode o prefeito, que é uma pessoa só, vetar o que todos os vereadores, pelo menos 27, né, nós vimos no vídeo passado, pelo menos 27 vereadores fizeram? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Só que aí tem uma coisa, uma observação já que trago para você. É possível que a Câmara Municipal depois derrube o veto do prefeito. Então pense o seguinte: o Poder Legislativo faz uma lei, e aí isso vai ao prefeito. Então a Câmara Municipal faz a lei e isso vai ao prefeito para ele sancionar. Sancionar é aprovar. Pois bem, se ele aprovar, ok, a lei entra em vigor. E se o prefeito vetar? Se o prefeito vetar, a Câmara pode fazer valer a sua vontade e pode derrubar o veto do prefeito municipal. Tá, esse é um ponto importante aqui pra gente. Então no artigo 8º são matérias, e é isso que eu quero que você entenda, são matérias que de fato a Câmara pode fazer, mas também o prefeito pode fazer, porque veja só, quero que você entenda uma coisa: nesses casos do artigo 8º,
o próprio prefeito, isso nós vamos ver mais adiante, mas eu estou adiantando para você, o próprio prefeito já pode ele propor um projeto de lei sobre isso. E aí ele manda para a Câmara aprovar. A Câmara aprovou, vai para o prefeito sancionar ou vetar. Então, artigo 8º é uma atuação conjunta do Legislativo, Câmara, com o Executivo, prefeito. Se você perceber mais adiante, a gente já vai voltar para o artigo, mas só para te dar esta visão. Se você perceber mais adiante, você vai perceber que existem coisas que competem apenas à Câmara Municipal. Então veja só, a Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. E aí, amigos, a gente vai fazer do mesmo jeito que nós vimos na parte lá da questão das competências privativas, etc., da Câmara, do município, em verdade, né? No vídeo passado. Pois bem, o artigo 9º diz coisas que só a Câmara pode fazer. A gente acabou de falar que os poderes são separados. Então, poder executivo é poder executivo, prefeito municipal. Poder legislativo é poder legislativo. Até falei no final do vídeo passado que um órgão muito importante da Câmara Municipal é a sua mesa ou mesa diretora. A gente até falou isso, né? Qual é o ponto? Existem coisas que podem ser feitas em conjunto, por conta da harmonia dos poderes. Então, o poder legislativo, executivo, dentro do município devem ser harmônicos, mas eles também são independentes. E tem coisas que só a Câmara pode fazer. Então, quando a gente fala, tá passando umas maritacas aqui, né? Quando a gente fala de Câmara competir a ela privativamente, significa que só ela pode fazer. Certo? Então, só ela pode fazer. Professor, mas você acha que é importante que eu saiba o que só a Câmara pode fazer? Opa, claro que eu acho. Por quê? Porque, pelo que eu sei, você vai fazer o concurso para a Câmara. Então é muito possível que você seja perguntado sobre alguma coisa que o órgão em que você vai trabalhar faça, né? Então preste atenção, vamos olhar primeiro o artigo 9º. Ó. A Câmara compete privativamente, ou seja, só ela pode fazer. E qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? Tudo isso aqui não precisa, em regra, da sanção do prefeito municipal. É isso, ela vai fazer e isso não precisa passar pelas mãos do prefeito, pela caneta do prefeito. Então, em regra, o que está aqui não precisa da aprovação, da sanção, vou até melhorar aqui, sanção / aprovação do prefeito. Tá? Do Poder Executivo. Então não precisa de nada, é a Câmara agindo por ela mesma. Então olha só, eleger a sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. Ou seja, quem vai eleger os membros da mesa diretora da Câmara? A própria Câmara. Elaborar regimento interno, é a própria Câmara. Organizar os seus serviços, a própria Câmara. Deliberar mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna, ou seja, do seu próprio interesse, e nos demais casos de sua competência privativa por meio de decreto legislativo. Então aqui a gente tem um ponto importante que me chama bastante atenção. Então a resolução feita pela Câmara vai ser feita para assuntos relacionados à sua economia interna. Pois bem, demais casos de sua competência privativa vai ser feito por meio de decreto legislativo. Então, perguntinha boa de concurso, uma coisinha boba, né? Compete à Câmara privativamente deliberar mediante decreto legislativo sobre assuntos de sua economia interna? Errado. Então só faça esta associação. Professor, eu preciso saber agora o que é o decreto legislativo, o que é a resolução. Para agora não há necessidade. Quero só que você guarde isso. Então resolução para assuntos de economia interna, tá? E decreto legislativo para qualquer outro assunto. Então demais casos, tá? Que a Câmara precisa tratar. Então essa é uma informação importante aqui, esta que eu posso dizer para você que tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, porque isso aqui tem cara de questão de prova, tá bom? Outra coisa que a Câmara vai fazer é dar posse ao prefeito e vice-prefeito quando eleitos, conhecer de sua renúncia, ou seja, receber a renúncia, apreciar a renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Então aqui uma coisa importante. Então veja só, a gente vai ver mais adiante, né, que cabe à Câmara empossar o prefeito eleito. Então o cara foi eleito, então lá no dia 1º de janeiro, por exemplo, de 2025, vai tomar posse um novo prefeito. Você sabe que a gente teve aí umas mudanças na Constituição, também dizendo, alterando datas de posse, mas vamos por enquanto pegar aqui 1º de janeiro. Veja,
1º de janeiro, a Câmara vai dar posse ao prefeito que foi eleito. Acabou, tão simples quanto isso. Ao prefeito e vice-prefeito, logicamente, né? Quando eleitos. Aí veja só, conhecer de sua renúncia, então quando tudo que tiver relação com o mandato do prefeito, então tomar posse, renúncia ou afastamento precisa passar pela Câmara, tá? Então é uma questão importante. Outra coisa, conceder licença ao prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Aqui, veja, esse afastamento aqui, definitivo, é uma punição, né? Então aqui é uma punição. Tá? Então, no inciso 5º, esse afastamento é uma punição, quando o prefeito, por exemplo, é cassado, sofre impeachment. Né? No inciso 6º, a gente está falando de uma situação de afastamento, de fato, como um exercício de um direito. Olha, eu estou doente, vou precisar me afastar, por exemplo. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? Então, aqui, esse afastamento é por conta de um direito. Tá? Então, conceder licença ao prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Também autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias, tá? Porque senão é o seguinte, o cara é prefeito e vive viajando. Pô, mas peraí, tá, você vai viajar e você vai resolver as coisas na prefeitura quando? Então, se for por mais de 15 dias, isso precisa passar pela votação, pela autorização da Câmara Municipal, tá bom? Então, se for por mais de 15 dias que o prefeito precisa fazer uma viagem internacional, tratando de interesses do município e tal, mas quanto tempo vai durar? 20 dias, opa, precisa passar pela Câmara, tá? Também tem cara de concurso isso, hein? Tá? Outra coisa, criar comissões parlamentares de inquérito, então aqui é o que você já ouviu falar como CPI, né? Comissões parlamentares de inquérito, sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 de seus membros. Então, coisas importantes aqui. Então, quer dizer que a Câmara pode criar uma CPI? Pode. Coisas importantes de uma CPI. Primeiro, você precisa investigar fato determinado. Então, não pode chegar um vereador lá no plenário da Câmara e falar o seguinte, olha, eu tenho uma denúncia de corrupção dentro da prefeitura. Ah, é? Qual é a denúncia? Ah, não, é uma denúncia de que está tendo corrupção lá. Tá, mas o que está acontecendo? Não, lá tem muita corrupção, sabe? Não, mas eu quero saber especificamente o que é. Em que lugar? Ah, não, em todos os lugares. Pô, isso não é um fato determinado, certo? Agora, fato determinado é o seguinte, eu tenho uma denúncia de corrupção para fazer. Onde? No setor de compras da Prefeitura Municipal. Porque no dia 15 de agosto de 2023, durante um processo de licitação, um dos responsáveis pela empresa que foi vencedora se encontrou secretamente com o pregoeiro e lhe forneceu um dinheiro. Opa, eu tenho um fato determinado, certo? Então esse é o ponto. Então, fato determinado. Claro, precisa ser competência municipal, né? Então não dá para fazer uma CPI, por exemplo, daqueles malucos que entraram lá no Congresso fazendo cocô nas coisas lá. Não dá, não tem como, certo? Por quê? Porque aquilo não é competência municipal, aquilo é competência federal, certo? E aí tem um requisito. Qual é esse requisito? Existe um quórum para instalação da CPI. Então, 1/3, pelo menos 1/3 dos vereadores, certo? Então isso é o quórum mínimo. Quórum mínimo é uma redundância, tá? Mas o quórum mínimo de vereadores que assinam por sua instalação, tá? Isso é informação importante também, me parece relevante para concurso. Quando pode ter CPI? Para investigar um fato que tenha competência municipal, um fato determinado, um fato certo. E além disso, precisa ter uma quantidade mínima de pessoas, pelo menos 1/3, tá? Essa quantidade aqui de vereadores, por vezes, é perguntado em concurso. Ah, é metade, mais da metade? Não, é pelo menos 1/3 já é o suficiente. Quero que você entenda que a CPI é um instrumento de investigação das minorias. Então, por isso que você não precisa ter a maioria de todo mundo para instaurar uma CPI. Você precisa de pelo menos 1/3, já é o suficiente. Tá bom? Requisitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, autoexplicativo, né? Convocar secretários municipais. Então isso é interessante também, eu acho que isso aqui já é bem interessante, né? Para pessoalmente prestarem as informações sobre matéria de sua competência ou outros assuntos de interesse público. Eu vou deixar só no grifado aqui, eu acho que é o suficiente para você, agora para o concurso, acho que é tranquilinho isso aqui. Outra coisa, conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria em homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao município. Então, uma coisinha boba, né? Mediante decreto legislativo aprovado por 2/3 de seus membros. Olha que coisa, né? Então, fulano de tal, o Milton Neves, né? Vai lá. Milton Neves tem título de cidadão do Brasil inteiro, né? Quero aprovar o título de cidadão de Santo André para o Milton Neves, né? Por exemplo, estou dando a título de exemplo.
Quem que vai fazer isso? É competência de quem? Da Câmara. Competência privativa da Câmara. Olha que louco. Né? Então precisa o prefeito, não, o prefeito nem passa por ele, aqui vai ser a Câmara, tá bom? Então, título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria em homenagem a pessoas reconhecidamente que tenham prestado relevante serviço ao município mediante decreto legislativo. Então aqui poderia estar uma pergunta, né? Qual é o instrumento utilizado para a concessão de um título de cidadão honorário? Decreto legislativo. Quantas pessoas, quantos vereadores precisam aprovar? 2/3 dos membros. E só para a gente finalizar esse vídeo, meus amigos, eu falei que esse vídeo ia ser um pouco menor, julgar o prefeito, o vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei. É claro, né? Aqui como a gente fala de prefeito e vice-prefeito, a gente está falando de situações em que o prefeito e o vice-prefeito cometeram crimes de responsabilidade. E na verdade não são crimes, né? São violações administrativas, não são crimes no sentido de dar cadeia para aquela pessoa. É claro que aquilo também pode ser por si só um crime, mas aquilo é um ato que a gente chama de infração político-administrativa. Existe uma lei específica para isso. Mas qual é o ponto aqui para a gente? Só para a gente, de fato, pensar aqui. Em geral, os crimes praticados por prefeitos, eles são julgados criminalmente lá pelo Tribunal de Justiça, né? Então aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou se for uma questão federal, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. Pois bem, qual é o ponto importante para a gente? Prefeito e vice-prefeito são julgados por crimes políticos ou crimes por infrações políticas ou aquilo que a gente chama de infrações político-administrativas. Vou até colocar aqui para você, ó. Infrações político-administrativas, tá? Ou que a gente chama também de crimes de responsabilidade, que não é exatamente crime, mas a própria lei fala crimes, né? Quando tem lá, quando você pega a lei, fala dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, vice-prefeito e tal, mas na verdade é uma infração político-administrativa. Isso aqui pode gerar ao final o impeachment do prefeito. Então se o prefeito de fato ele cometeu essa infração político-administrativa, ele vai ser cassado pela Câmara Municipal e aí, lógico, nesse caso você tem um afastamento definitivo do mandato pelo prefeito ou pelo vice. E também os vereadores, quando fizerem besteiras, também vão ser ali julgados pela própria Câmara. Então os próprios vereadores são julgados por aquilo que fizerem de errado, por infrações éticas, inclusive, pela própria Câmara. Tá bom, meus amigos? Eu vou parar por aqui. E aí a gente vai continuar. Falei para vocês que esse vídeo ia ser um pouquinho menor, mas a gente já termina esse restante aqui deste artigo e vai para outras coisas também muito relevantes aqui para o seu concurso. A única coisa que eu vou fazer aqui para você é pedir que você compartilhe esse vídeo se você puder, lógico, né? Se você conhece pessoas que também vão fazer esse concurso, cara, não se preocupe, vou compartilhar isso aqui, o vídeo é muito bom, eu não quero que ninguém saiba, eu quero que só eu saiba, porque aí eu vou fazer o concurso e vou passar na prova, o outro não vai. Não faça isso não, tá? O que está sendo aqui colocado, dê a chance para outras pessoas saberem também, do mesmo jeito que eu estou dando aqui a chance para você de aprender isso aqui sem pagar nada aqui de graça no YouTube. Outra coisa que eu ia pedir para você é para você se inscrever neste canal aqui, porque isso me dá um sinal muito positivo de que o que está sendo trazido aqui é realmente relevante para você. E uma última coisa que eu pediria para você, se você pudesse comentar alguma coisa também. O YouTube, ele costuma gostar, né? A plataforma do YouTube para os vídeos que são postados, quanto mais comentários existem, mais este vídeo é mostrado para outras pessoas. Então isso para mim também, como professor, é muito relevante, tá bom? Uma última coisa antes de eu ir embora. Estou pensando em fazer, a partir do dia 15 de fevereiro, uma reta final para esse concurso. E aí o que é essa reta final? É uma revisão rápida, uma revisão super rápida de assuntos pontuais do edital. Eu estou dando as aulas aqui, vou dar todas as aulas aqui. A minha ideia são 5 aulas da lei orgânica e pelo menos 3 ou 5 aulas do regimento interno, porque dá tempo de a gente ver tudo isso com a qualidade necessária, mas eu queria também, se você já está estudando há mais tempo, que a gente conseguisse acelerar algumas coisas por meio dessa reta final. Reta final é isso, você está numa corrida, você está vendo a chegada ali na frente, faltando 10 dias para a sua prova. Se você tiver interesse na reta final, e aí é um conteúdo que não vai ser assim demorado nem nada, vai ser pauleira, coisa rápida, coisa objetiva, de realmente
relances para você olhar, para você acertar questões, para salvar questões na hora da sua prova. Se você tiver interesse nisso, a única coisa que eu vou pedir é que você comente que você tem interesse nisso, porque isso me ajuda a realmente levar isso para frente ou não. Então eu precisaria dessa informação. Se você pudesse me dizer se tem interesse nessa reta final ou não, valores, professor, vai ser caro, vai ser barato, vai ser bem baratinho, tá bom? Sendo bem claro para você, vai ser R$200, professor? Não, vai ser R$100 também não, tá bom? Então só para deixar claro para você, vai ser cobrado? Vai ser cobrado porque vai ser no ambiente aqui fora do YouTube, mas vai ser um valor muito em conta, muito acessível para você, tá bom? Claro, última coisa, se quiser entrar no canal do Telegram, vou deixar o link aqui, tem as anotações dessa aula lá também, tá bom? Agradeço, pergunta lá pro Matheus, abre agora lá, Matheus Andrade, abre lá, Estratégia Concursos, abre lá, Gran Cursos, abre lá, o Diego Pureza, abre lá, todos esses bonitinhos que vocês assistem aí, vejam se eles estão dando esta aula aqui para vocês, ou se eles estão vendendo isso, se é que estão dando essas aulas para vocês, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.